Oi, boa tarde, tudo bem? Vou tentar te explicar como funciona. Eu vou usar essa imagem aqui. Normalmente eu arrasto para cá. Essa imagem está nesse formato esquisito que não abre em todo canto. Eu vou abrir no Photoshop, salvar como PNG para ilustrar. Agora ele deve abrir. Então eu arrasto para cá. Quando uma imagem é muito grande, às vezes ele pergunta aqui do lado se você quer. Deixa eu ver se eu acho uma grande. Se você quer diminuir o tamanho da imagem, ó, tá vendo? É, deixar sem mudar ou mudar o tamanho, porque quando a imagem é muito grande, demora muito, né? Não muito, mas demora um pouco mais. Então ele pergunta. Eu sempre marco para deixar o tamanho original, porque fica com uma qualidade melhor. No caso dessa daqui eu escolhi porque ela não está com uma resolução tão boa, e aí vai dar para ilustrar bem como funciona. Ela deve vetorizar bem os traços mais grossos e ignorar esses pontos, ou talvez pegar alguma coisa deles, vamos ver. Aqui essa opção é completamente automático, então eu nunca usei, para falar a verdade. Clicando aqui ele deve ir até o final e vetorizar tudo. Vamos ver como é que fica. Acho que demora um pouco mais, se bem que nem demora, né? Mas eu acho que por fazer todo o processo acaba ficando um pouco mais demorado. Eu acho que esse é o último processo, então vamos ver como é que fica. Está demorando mais por causa de todos esses detalhes. Normalmente é mais rápido. Pausar para o vídeo não ficar tão grande. Ó, esse é o resultado completamente automático. Eu não gostei do resultado porque ficou com muitas cores, tá vendo? Ele tenta deixar o mais parecido possível com o original, mas acaba que não fica usável, né? Não tem como usar assim com tantas cores. Então eu vou vir para o Start Page, a página inicial. E aí eu vou para essa segunda opção. Essa opção básica, ele pergunta algumas coisas, tá vendo? Como é a imagem. No caso, a maioria é como essa daqui. No caso de não é uma foto, é um desenho vetorial. Aí ele pergunta se está com boa qualidade, com média ou com baixa. A gente coloca a média. Pergunta a quantidade de cor, se é só preto e branco, duas cores, se tem cores ilimitadas ou cores personalizadas. Aí eu sempre escolho essa opção, a menos que seja realmente duas cores. Aí eu escolho a primeira opção, mas normalmente eu escolho essa aqui onde é possível editar. Normalmente ele acerta. No caso aqui vai ter branco, preto e verde, mas se não acertar você pode colocar mais ou menos. E aí ele vai tentar vetorizar. Vou pausar de novo porque isso pode demorar um pouco. Ó, essa é a versão básica. Ficou um pouco melhor do que a outra porque manteve só as cores. Daqui já daria para usar talvez para silk, né? Se separaria, faria o verde, o preto, já ficaria bom. Ele separou essa sombra aqui também, deixou verde. Isso daria para tirar ou acrescentar, ou botar em outra cor, enfim. Vamos voltar para o início. Essa é a opção que eu mais uso, a opção avançada. Nessa opção você consegue controlar a quantidade de cor, mais, menos, consegue adicionar cores aqui e editar. Tá vendo? Ele consegue, ele tem essa conta-gotas
que consegue selecionar cores aqui se precisar. Então, se ele não reconhecer exatamente as cores, você pode mexer aqui nas cores. No caso, eu vou deixar em 3. Como eu editei aqui em cima, quando eu mexo aqui embaixo, ele pergunta se eu quero realmente mexer ou se eu quero manter a paleta que eu criei aqui em cima. Eu vou dar OK dizendo que eu quero mexer. Vou colocar nas mesmas 3 cores e eu pulo para a próxima etapa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, próxima etapa. Aqui ele vai medir a complexidade do desenho. Tem desenhos mais e menos complexos. Se o desenho é menos complexo, eu boto mais aqui esse controle para a esquerda. E aí ele vai ignorar detalhes, vai deixar o desenho mais simples, tá vendo? Ele ignorou aqueles pontos, ele tirou tudo. Se eu coloco mais para a direita, ele vai tentar perceber mais detalhes. Então, no caso desse aqui, ele deve pegar um pouco mais desses pontos, né, que tem na imagem original, essas sombras. Vamos ver como é que fica. Como a imagem não tem boa qualidade, aí ele nem pegou. Você percebe que ele pega mais detalhes, mas não fica legal, porque não pega os pontos, né? Ele pegaria os pontos talvez se a gente colocasse uma outra cor. Ó, se a gente aumentar a cor e pegar um verde mais escuro, talvez ele consiga colocar um verde mais escuro aqui. Mas aí tem que colocar aqui na frente, aqui para a direita. E aí ele deve pegar esses detalhes e transformar num verde mais escuro, né? Não estava tão escuro a ponto de ser usado como preto, mas talvez colocando uma outra cor ele faça isso, tá vendo? Talvez tenha gente que prefere assim. Eu ia preferir a versão mais simples, no caso só com 3 cores e sem muitos detalhes. Assim vai pegar um pouco de sombra, mas eu acho que não fica legal. Assim talvez, ó, fique melhor. Ainda assim eu prefiro só com 3 cores e sem detalhes nenhum. Eu achei que assim ficou bem legal. Assim ficou bom. Aí próximo passo. Esse próximo passo aqui é de edição, né? Você consegue mexer aqui alguma coisa se precisar. Por exemplo, digamos que, sei lá, o olho ficou verde. Você consegue vir aqui nessas ferramentas, selecionar a cor que você quer e pintar, tá vendo? Ou com a caneta você consegue fazer, enfim, edições aqui que vai alterar depois o desenho final. Nesse caso a gente quer branco. Vamos deixar inalterado. E agora sim ele vai vetorizar. Na parte da vetorização tem esses controles. Nesse controle de cima ele vai deixar mais ou menos liso o desenho. Quer dizer, se o desenho for um desenho com mais curvas, você pode aumentar isso aqui. Ele vai tirar os cantos, pode desmarcar isso aqui também. Ele vai tirar os cantos vivos e deixar o desenho mais arredondado. E aqui nesse aqui a quantidade de nós no desenho. Se você diminuir a quantidade de nós, por exemplo, ele vai ficar ainda mais arredondado. Esses detalhes aqui podem sumir, né, porque ou ficar bem arredondados, virarem bolinhas. Vamos ver como é que fica. Normalmente eu deixo no meio, eu mudo só se tiver um desenho com baixa qualidade, por exemplo, que eu queira deixar ele com menos desses detalhezinhos aqui, eu tento fazer isso para deixar mais arredondado, deixar mais liso. Ó, tá vendo como sumiu tudo? Isso porque eu deixei o mínimo quantidade de nós e deixei ele o máximo arredondado e desmarquei aqui a parte onde ele detecta cantos vivos, né, cantos afiados. Então,
deixar aqui uma quantidade média de nós, deixar isso aqui mais ou menos no meio e marcar isso aqui, que quase sempre eu uso dessa forma, ele vai fazer um desenho mais parecido com o que estava no passo anterior. Vamos ver como é que fica. É isso, ficou com pontas mais afiadas, tá vendo? Menos arredondado, mas eu achei que ficou melhor assim. O próximo passo seria salvar, e aí você pode salvar nesses formatos. Eu salvo sempre no formato do Adobe Illustrator, embora eu use Corel, porque nesse formato eu consigo... nesse formato ele agrupa as cores, então ó, eu posso desagrupar, não desagrupar tudo, mas usar a opção desagrupar. Tá vendo? Tem desagrupar e desagrupar tudo. Se eu clico só em desagrupar, ele mantém agrupado por cores. Então fica mais fácil mexer nele se precisar. Se eu clicar em desagrupar tudo, ele vai realmente desagrupar tudo. Aí vai ficar complicado mexer, porque cada pecinha... Salvando nesse formato, eu sei que dá pra fazer isso. Eu não sei se em todos funciona assim. Eu sei que alguns não, mas esse eu não sei se só esse é assim, mas eu sei que alguns não. Então eu sempre salvo nesse para garantir. Então separando dessa forma fica fácil. Aqui eu colocaria um contorno, né, para fazer uma sangria. E é isso, basicamente é isso. Se você continuar usando, com o tempo você vai pegando o jeito, vai sabendo exatamente no que mexer para conseguir resultados específicos de acordo com a qualidade do desenho, né?